nosso programa hoje traz o Dr. João Bosco, que vai falar conosco sobre a possibilidade e a certeza de se fazer um tratamento através da codificação genética e esse trabalho tão bonito que ele desenvolve na clínica dele, genômica. João Bosco, é possível, através do exame genético, identificar e apontar um tratamento adequado para cada pessoa? Sim, é possível. Hoje em dia tem várias aplicações práticas da genética. Genética antigamente é aquele negócio de pesquisador, sem aplicação no nosso dia a dia, né? Atualmente não, principalmente em algumas áreas, como por exemplo a oncologia, já é a realidade, a gente já sabe que os tumores são todos diferentes, cada pessoa tem um tipo de tumor diferente. E a genética, por exemplo, eu faço muito esse tipo de teste, estudando o tumor que se desenvolve numa pessoa para saber qual é a droga mais adequada, né? Então isso é rotina hoje em dia em vários tipos de tumor, como tumor do intestino, tumor de pulmão, melanomas, então todos eles há estudos genéticos a se fazer que vão guiar que droga se tomar. Então isso já está de uso corrente na prática médica. João Bosco, em que situação é indicado o paciente realizar um exame de DNA e qual é o momento que ele pode se conscientizar de que precisa realmente desse exame? Tem várias situações, né? Vamos dizer assim, nas situações que a gente vê mais, que as situações, por exemplo, em oncologia, vou citar. Uma é essa, quando você tem um desses tumores, feito intestino, ou pulmão, ou melanoma, onde a gente tem que estudar, no momento do diagnóstico, geralmente, que faz o diagnóstico, para definir qual é a melhor droga para se tratar, né? Você pode sair de um esquema quimioterápico muito mais agressivo para um bem mais leve, dependendo da constituição genética do seu tumor. Então essa é uma aplicação. Outra aplicação é quando você tem, por exemplo, uma história ou pessoal ou familiar de câncer, de um modo geral. Por exemplo, mama e ovário, como Angelina Jolie fez. Então mesmo com história familiar somente, história familiar de câncer, de algum tipo de câncer, você pode saber, fazer um teste genético para avaliar o seu risco e saber se você está no risco normal ou um risco aumentado. Ô, João Bosco, e o contrário pode ser feito também, por exemplo, você saber o que é que pode aquela genética da pessoa trazer de bom para ela, desde que ela use um determinado tipo de alimentação, faça um tipo de exercício, que aí o outro lado da moeda também pode ser empregado. Sim. Isso não existia até pouco tempo atrás, a genética era muito empregada nessas situações, vamos dizer assim, de doença, né? Mas mais recentemente, por exemplo, um teste que a gente faz, que é nutrigenômica, que você avalia alguns marcadores genéticos que vão dar uma indicação da sua melhor dieta, por exemplo. Se é uma dieta mais rica em carboidrato, mais rica em gorduras, se você metaboliza bem essas coisas. Também avalia se você vai ter sensibilidade a algum, por exemplo, sensibilidade à cafeína, sensibilidade à lactose, a glúten. E até qual é o melhor exercício, qual é a probabilidade que você tem de desenvolver fibra rápida ou lenta, qual é a melhor modalidade de exercício para você. Então, em situações de saúde também está vindo a aplicação da genética. Nutrigenômica é essa que eu acabei de falar, e tem um agora outro teste também que é para, por exemplo, tipo de pele, para tratamento. Então há um teste genético para avaliar qual o melhor tipo de cosmético que você pode utilizar. Então nessas situações também isso pode ser aplicado com Quais são outros exames oferecidos pela sua clínica genômica? A gente tem muito teste, por exemplo, criança que nasce com alguma síndrome genética, a gente faz estudos, por exemplo, de CSH para estudar os cromossomos, saber se a criancinha tá tudo bem ou qual é o problema que ela tem. Mulher que tem dificuldade em engravidar, por exemplo, a gente também faz os cariótipos, o estudo dos pais, para saber se eles têm um defeito genético, que é isso que está impedindo a gestação. Um outro é criancinha também fertilizada in vitro, para saber se tem algum defeito antes de implantar. Então você já faz a seleção de uma criança saudável, né? Isso é ético, isso é aprovado pela Academia de Genética, né? Então essas são as grandes aplicações. Medicina estética, vamos dizer assim, com esse teste de nutrigenômica, e essas aplicações em oncologia ou em doenças hereditárias, essas são os principais testes. Existem exames que só são oferecidos na genômica, como as pesquisas e as instrumentações necessárias. Como é que você faz isso lá? A gente tem alguns testes que só são feitos, porque quando eu vim nos Estados Unidos em 2012, trouxe tecnologia nova para implantar aqui, abri a clínica em 2013. Então a gente usa uma tecnologia chamada de segunda geração, que dá muito mais velocidade e agilidade e precisão aos testes. Então tem teste que vem do Einstein, teste que vem da Hospital São José de São Paulo para ser feito aqui, principalmente essas doenças e desse nutrigenômica, que tem poucos lugares que tem aqui no país fazendo. Então, você tem concorrentes aqui também? Aqui no Nordeste não, a gente é o único laboratório que realmente executa os testes, e no país, como eu falei, várias doenças, só quem faz os testes somos nós também, então a gente centraliza de outras áreas. Por que esse nome, genômica? Genômica porque genômica é a área que estuda a genética de um modo mais global, de um modo mais abrangente, envolvendo saúde e doença,
Então, não só restrito à genética, é um passo acima da genética. Essa foi a ideia do nome. O que faz a clínica genômica ser a única do país? Eu acho que é a tecnologia envolvida. A gente fez uma junção muito interessante de ferramentas tecnológicas que eu trouxe dos Estados Unidos para implantar aqui, com a junção com nossos sócios, que é o pessoal do Porto Digital, que é Silvio Meira, né, trazendo a parte de análise digital dos dados. Então, essa junção foi que dá a gente essa capacidade de velocidade e de precisão que o pessoal fora do estado busca. Então, acho que a gente é único por essa junção de ferramentas novas de tecnologia com ferramentas novas de análise, né, através da informática. Então, essa é uma tecnologia muito avançada, é isso? Tecnologia bastante avançada. Em termos de aparelhamento, assim, significa você ter o quê? Significa ter uns sequenciadores chamados sequenciadores de segunda geração, que para aplicação, para diagnóstico, só tem 2 ou 3 lugares no país que faça. O que é que ele faz, por exemplo? Ele, em vez de a gente estudar pedacinho por pedacinho do DNA, sabe, Leão? A gente vê em grosso. A gente pode sequenciar 10 genes, 22 mil genes do indivíduo em busca de uma resposta para o seu problema. Ou, como no teste de nutrigenômica, avaliar 30 marcadores de uma vez para saber qual é o seu perfil genético. Isso é um custo e uma velocidade bem mais baixa, ou seja, era impossível fazer isso nas tecnologias antigas. Então, essa é que permite você fazer esse estudo em grosso. Tudo através de computação. Tudo através de computação. Todo o DNA é estudado, digitalizado, vamos dizer assim, e a gente tem 4 pessoas só de informática para processamento de dados. Então, essa é a beleza a diferença da tecnologia antiga. Assim, em termos práticos, você pode avaliar, vamos dizer assim, o risco de um casal ter um filho deficiente e qual seria essa deficiência? Sim, em algumas situações isso está bem indicado. Não da população geral, mas, por exemplo, casamento entre primos, que a gente sabe que eles podem portar algumas alterações. Consanguinidade. Consanguinidade. Então, em consanguinidade a gente pode estudar o que não era possível antes. Estudar todos os genes do indivíduo, 22 mil, todos os 22 mil genes do pai e da mãe e dizer qual é a probabilidade de ter um filho que vai juntar 2 coisas ruins que tem isoladamente em cada um e ter um filho com doença, né? De forma até a você prevenir, até fazer fertilização com seleção. A gente já fez isso em alguns casais. Recentemente a atriz Angelina Jolie retirou até a mama porque havia dentro da genética uma possibilidade muito grande dela ter uma tumoração de mama. Então ela fez uma mastectomia que a gente chama subcutânea, onde é retirado quase toda a glândula para haver uma prevenção de um possível câncer de mama que ela poderia certamente a ter. Como é que é feito isso? Esse é feito estudo. Se você tiver uma história familiar ou uma história pessoal de mama, você pode fazer esse estudo. Se chama teste de BRCA. Nele vai dizer se você tem um risco igual à população normal ou tem um risco feito a Angelina Jolie tem, que é até 80% de chance de desenvolver um tumor de mama ou de ovário, 40% de ovário. Ela escolheu, uma vez que você detecta esse risco, ela escolheu um dos caminhos que foi retirar a mama. Mas obrigatoriamente essa não é a única escolha. Você pode escolher, por exemplo, fazer a ressonância uma vez no ano, mais mamografia, mais ultrassonografia, que é bem diferente da mulher normal, que vai fazer só uma mamografia por ano. Então, a escolha de fazer a retirada da mama foi uma opção de Angelina Jolie baseada no trauma pessoal dela que ela tem, né, de morte na família. Mas a descoberta não obrigatoriamente leva a fazer essa retirada das mamas, mas vai fazer um esquema bem diferente do que a população normal faz, possibilitando a detecção precoce e você não morrer de um câncer de mama. Então, faz bastante diferença e esse talvez seja um teste que é mais fácil no laboratório atualmente. Como é que nós médicos, no caso de ter uma dúvida com algum paciente, pode encontrar e ter acesso à clínica genômica? O nosso site, o www.genomica.com.br, já tem uma área de menu de teste bastante ampla. Você pode procurar pelo nome da doença, pelo nome do teste, lá vai dar as indicações do teste, como é que é feito, então tem toda essa informação, ou ligar diretamente para o nosso telefone, que é 3125-0505 e falar com algum dos geneticistas da clínica, ou comigo mesmo diretamente, certo, ou com o pessoal que está lá internamente, mas vai ter todo prazer em tirar alguma dúvida ou explicar o que precisa sobre algum teste. Em que lugar fica localizada a genômica? A genômica fica na Ilha do Leite, bem de frente ao Hospital Português, do outro lado da rua, no empresarial Alfred Nobel. Então, bem centralizado aqui dentro do Polo Médico de Pernambuco. João Bosco, agradecendo a sua participação. Eu espero contar com você uma outra vez para falar mais ainda sobre esse assunto tão fascinante que é a genômica. Obrigado. Foi um prazer estar aqui. Eu que agradeço pelo convite.
E pedimos a você em casa que não saia daí. Logo mais vem outro bloco de medicina estética. Tudo bem, doutor Leandro? O que é que ele traz aqui? Bem, eu perdi um pouco de peso, perdi mais ou menos uns 10, 12 quilos e a mama já era pequenininha. E depois eu perdi peso, ficou menor ainda. Foi embora que já não tinha. E ficou umas gordurinhas assim também que não estão teimando em não sair. Toma alguma medicação com maior frequência? Tomo, Meleac e Denalapil. A pressão é alta ou controla com ela? Eu controlo com ela. Tem alergia a algum tipo de medicação? Alguém na sua família já teve câncer ou não? Não. Alguém diabético? Tios. Seu cabelo caindo? Uma? Já se operou de alguma coisa? Tireoide. Há quanto tempo? Faz uns 13 anos. Já se fez mamografia ultimamente? Já fiz, faz. Ultrassom também? Nunca deu nenhum Não, problema não? graças a Deus não. Fiz mamografia tem mais ou menos um ano. E o ultrassom já faz mais um tempinho. Senta um pouquinho. Fica, tá? Realmente é uma fitose, mas que uma prótese dá para resolver muito bem, sem precisar fazer cicatrizes adicionais, só com uma cicatriz periolar ou um inframamário. Para a gente colocar uma prótese aqui em você. Uma prótese de uns 350 e 400 ml fica bom. E essa agulha? Aqui a gente aspira um pouquinho. A própria bolsa entrando já dá uma puxada. Se sobrar aqui eu faço um pouco de aspiração. Acho que vale a pena. Você vai ficar bem satisfeito. Com certeza. Olha, você tem toda a indicação de fazer a sua cirurgia, uma cirurgia que dá um resultado muito bom. E vamos em frente. Vou pedir seus exames de sangue e um parecer cardiológico. Para ver se está tudo em ordem e a gente providenciar logo a sua cirurgia. Que bom. Ok? Ok. Vou só citar aqui. Quando você tiver com ele pronto, aí você vem aqui e a gente vai deixar marcado o dia. Ok? Obrigada. Até logo. Até logo. Oi, Jaci. Boa Tudo noite. bem? Tudo Boa bem? noite. Vamos dar uma entrada aqui. Obrigada. Fez os exames todos? Fiz, todos estão aqui. Vamos ver se está tudo direito, né? Espero que sim. O exame de sangue. Beleza. Ok. Vamos ver o que parece do relógio. Está tudo certo. Ótimo. É só a gente combinar agora no dia e sua prótese vai ser uma prótese, vai ser entre 350 e 450. Provavelmente um tamanho base seria uma 400. Certo. Fica muito. Não, fica não, porque tem uma flacidez também, e ele tem que encher esse tecido, você é alta, né? Certo. E sua mão puxou completamente. Já não depois que tinha, você né? perdeu esse peso, né? Aí a gente tem que preencher. E aqui nessa lateral tem um pouco de gordura também. Certo. Aí eu vou fazer uma lipoaspiração para atenuar mais isso. Vou mandar você falar comigo para marcar o hospital e no dia estaremos lá. Vamos lá. Ok? Obrigada, doutora. Jejum de 6 horas antes da cirurgia. A Certo. anestesia vai ser com uma peridural.
aí, menina, como é que foi? Tudo bem, graças a Deus, tudo ótimo. Massa. Tá com quanto tempo hoje? Um mês, exatamente, hoje. Um mês? Vamos ver, hoje tá bom de ver, já não tem mais marca nenhuma. Graças a Deus, tá ótimo. Super satisfeita. Graças a Deus. É o senhor. Qual é a diferença que tá? Baixa agora. Outra mão. No Brasil a gente tem uso muito de prótese, um assunto que a gente já falou. O assunto hoje que a gente está falando é só a parte de suspensão e redução. Então, para se fazer uma suspensão e uma redução, se tem uma cicatriz normalmente em forma de âncora. Muito embora às vezes você possa fazer só com uma raquete, você possa fazer numa cisão só perereolar, mas cada caso tem a sua indicação. Cíntia, a cicatriz da mastoplastia, ela é proporcional ao tamanho que a gente queira fazer a redução. Se você tem um volume mamário bom e quer aproveitar todo o volume da mama, você pode fazer uma cicatriz relativamente pequena. A cicatriz pode ser tipo raquete, que a gente chama tipo um pirulito, ela só seria ao redor da areola e no sentido longitudinal. Ao redor da areola você pode diminuir o tamanho da areola, que normalmente com a amamentação, a areola sofre uma despigmentação, ficando mais escura e aumentando de tamanho. O mamilo também se hipertrofia, a gente diminui isso na cirurgia e faz a suspensão. Agora, se você quer fazer uma redução grande de pele, aí sim, aí você tem uma cicatriz grande. Às vezes tem algumas pacientes que tem uma dobra aqui no meio da mama, na região pré-external, que essa cicatriz ela obrigatoriamente tem que emendar, fazendo de um lado ao outro. E a pessoa cicatrizando com uma qualidade ruim vai ter uma cicatriz de má qualidade. Tânia, normalmente a cirurgia de mama ela faz cicatrizes não só na parte externa, mas também na parte interna, ou seja, a gente trabalha internamente fazendo uma armação da glândula, às vezes fixando essa glândula ao peitoral, para que, às vezes até a costelas, algumas técnicas faz essa fixação na costela, e isso determina, quando a gente aperta um ponto desse ou na glândula, na gordura, faz com que esse tecido ele fique mortificado e faça uma nodulação, tipo, vamos dizer assim, você vai fazer uma mamografia, uma ultrassonografia, uma tomografia, vai aparecer lá como se fosse um nódulo, mas isso às vezes é só, vamos dizer, uma esteatose necrótica, ou da gordura ou da parte, vamos dizer assim, glandular. Então, de uma maneira ou de outra, há uma certa interferência na cirurgia da mama, vamos dizer assim, na mamografia, nos exames que são elucidativos para o diagnóstico, vamos dizer assim, de uma tumoração na mama. Selma, as contraindicações da cirurgia da mama, elas seriam assim, de base só orgânica. A pessoa tem um problema, vamos dizer, cardiológico, ou tem um problema de coagulação, ou um problema de uma glicose muito alta, ou um exame de colesterol que não está dentro das taxas normais, a gente procura equilibrar essa paciente para que possa ser feita a cirurgia. Ou então uma paciente que tem uma predisposição muito grande a ter cicatrizes hipertróficas ou queloidianas, que também tem tratamento para isso. Mas de imediato eu não vejo nenhuma contraindicação
para que a gente possa fazer uma mastoplastia ou de redução ou uma mastopexia. Seria uma cirurgia, vamos dizer assim, livre e tranquila para qualquer uma paciente fazer. A cirurgia de dermolipectomia abdominal foi inicialmente preconizada para tratamento de hérnias. O paciente tinha alguma hérnia incisional, alguma coisa, e a pele fazia aquela distensão e era preciso que se tirasse esse excesso de pele e de gordura. E depois se passou a usar também com fins estéticos. Então, as pacientes grandes múltiplas quer dizer, mulheres que têm muitos cílios, tinham aquela dilatação da musculatura abdominal que ficava afastada e com o tempo aquilo ali ia fazendo como se fossem verdadeiras eventrações, um abdômen avental, fazer assaduras na região do púbis e se começou a fazer a cirurgia, geralmente a cirurgia era feita em âncora, feita uma incisão assim que a gente chama flor de lis e embaixo terminava a cirurgia fazendo como um T deitado. E à medida que a cirurgia foi evoluindo, se passou a diminuir o tamanho das cicatrizes, se passou a usar cicatrizes menores, o uso de lipoaspiração nas partes laterais, um descolamento menor e principalmente o trabalho da musculatura, no sentido de fazer com que essa musculatura que foi deformada com a gestação, na maioria das vezes, a mulher quando vai ter menino, o que é que acontece? A barriga vai crescendo lentamente e aquilo ali vai distendendo a musculatura do reto abdominal, que ela é unida aqui na frente, na linha do umbigo, ela vai afastando, vai afastando, vai afastando. E depois vamos dizer assim, que a paciente tem o menino que pare, ela não volta mais ao normal. E é preciso que se faça um descolamento e por baixo se reaproxime toda essa musculatura para dar uma nova tonicidade. É uma cirurgia que deve ser feita, vamos dizer assim, depois que a mulher tiver todo o seu planejamento familiar completado. Porque se tiver uma outra gestação, provavelmente isso vai voltar ao lugar anterior. Então a dermolipectomia é uma cirurgia onde a gente tira o excesso de pele e reposiciona a musculatura do abdômen. É indicado em qualquer mulher que depois da gestação deseja ter o abdômen de volta. Essas cicatrizes hoje são pequenas e se usa muito lipoaspiração para tirar os excessos das gorduras laterais e também, às vezes, na gordura da região supraumbilical. A cirurgia de abdômen, Márcia, por ser uma cirurgia que requer um descolamento grande e tem uma incisão grande também, e a gente precisa fazer uma tração, ela necessita que essa cicatriz tenha um repouso grande. Por exemplo, existe uma diferença muito grande entre a cicatriz da cesariana e a cicatriz da plástica de abdômen. Na cesariana, o menino sai, então fica aquela pele sobrando e não vai ter nenhuma tensão. Já na plástica de barriga, não, a gente vai tracionar para que essa barriga ela fique bem batida, fique esguia. Então, é necessário um repouso, por exemplo, para dirigir, para fazer ginástica na faixa de uns 60 a 90 dias, a depender do caso de cada pessoa. Então, é uma cirurgia que requer um repouso grande. Talvez dentro da cirurgia plástica seja a cirurgia que requer um repouso maior. Janaína, eu diria que não só após, para manter, mas também antes de fazer a cirurgia. Porque quanto mais magra você operar uma paciente, obviamente você vai ter um resultado melhor, porque vai ter menos tecido, vamos dizer assim, dermogorduroso, para que atrapalhe a sua modelagem desse novo abdômen. Então,
é importante que você perca peso antes para fazer num peso ideal e que esse peso seja mantido. Porque se a paciente depois engorda, o que é que vai acontecer? A cicatriz, ela não tem elasticidade. Vai funcionar como se fosse um cinturão. Se você engorda 7, 8 quilos depois da cirurgia, você vai ficar com um verdadeiro cinturão no lugar da cicatriz, porque a gordura vai abaular em cima e abaixo da cicatriz.